Que a paz do Senhor esteja com você. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. E que esta palavra, ela faça diferença na sua vida. E a palavra que Deus separou para nós encontra-se no livro de Miqueias. Eu vou andar um pouco aqui no livro de Miqueias, colocando o pensamento de Deus sobre um povo corrupto. E eu quero começar explicando para vocês que um país laico não é um país ateu. Não é um país ateu. Veja que a nossa Constituição Federal, existe nela registrado que ela está sendo homologada sob a proteção de Deus. Então, o nome de Deus, do Criador dos céus e da terra, não é negado na nossa nação. Está acontecendo uma confusão muito grande. E o pior, não é só no Brasil, é em todos os países. As nações, elas não entendem o que é isso. Elas acham que, sendo um país laico, você não tem liberdade de falar de Deus. E é o contrário. O Estado laico, ele respeita a sua crença. Ele respeita a sua crença. Ele não proíbe você de falar desta verdade. Pelo contrário, nós sabemos que toda nação que dá as costas para o seu Criador, ela é destruída. Todas as nações que negam a Deus são destruídas. Então nós devemos tomar posse do nosso direito de crermos em Deus. Cremos sim. E podemos sim falar dessa palavra. E se nesta palavra, que é a palavra da vida, que é o livro da vida, o livro mais atualizado do mundo, o que ela disser, você deve falar, proclamar. Porque o Senhor Jesus disse: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós devemos proclamar esta verdade. E, às vezes, há um conflito, porque existe a liberdade de crença. Então, algumas pessoas acham que o misticismo é o certo. E eu respeito as pessoas que dizem que o misticismo é o certo. Respeito como ser humano, ao ponto de abrir-lhe os olhos e dizer que o misticismo é condenado diante de Deus. Então, para agradar a toda religião, você fica calada. Não, assim eu estou pecando, desobedecendo a Deus. Deus não quer que eu seja covarde. É muito mais fácil eu concordar com tudo que se fala sobre Deus. Que Deus nós nos referimos? Qual é o Deus que você serve? Porque só há um, o Criador dos céus e da terra, o seu Criador, só há Ele. E o que Ele disse para você fazer, você deve fazer, do jeito que tem na palavra de Deus. E você não deve criar rituais, imagens, coisas que o Senhor condena. Ah, mas se você disser que Deus não se agrada das imagens, você está me desrespeitando. Não. Se você quiser continuar no erro, você continua. Mas eu disse. Mas a minha parte de atalaia do Senhor, que é aquele que dá o alerta, que diz a verdade, eu não calo a minha boca. Eu tenho que dizer a verdade. E é por amor. Não é para discutir religião. Não, religião não se discute. Concordo. Não se discute religião. Mas nós temos, como conhecedores da palavra viva e eficaz, da palavra de Deus, nós temos obrigação de falar a verdade dela, da palavra, para que muitos sejam alcançados e libertos. Eu já fui alcançada. Eu também achava que
adorar a imagem, que ter uma imagem na minha casa. Não estava pecando, não estava fazendo nenhum desagrado a Deus. Pelo contrário, eu achava que eu estava agradando a Deus. Mas eu louvo a Deus que um dia alguém me despertou para que eu lesse a palavra. Então, não olhe só o que eu falo, mas leia a palavra de Deus. Êxodo 20 vai explicar sobre imagens. Quando ele começa os 10 mandamentos, antes de ele começar os 10 mandamentos, ele já começa dizendo isso, nos alertando. Porque naquele tempo já se adorava imagens. Já havia o pecado da idolatria. Entendeu? Então é por isso que nós temos que falar a verdade. Então, laico, país laico, você é livre para você falar a verdade para as pessoas, sem desagradar, sem constrangimento, por amor mesmo. Eu amo tantas pessoas que ainda estão no engano, mas eu confio em Deus que um dia, assim como o Senhor tirou as escamas dos meus olhos, há de tirar as escamas dos olhos dessas pessoas que eu tanto amo. Amém? Então, por causa dessa separação que o homem faz tanta questão de separar o estado do Criador do homem, porque o estado só existe porque o homem existe. Quem foi que criou o homem? Deus. Então, não sei por quê que o homem teima tanto em querer ser melhor do que Deus ou independente de Deus, porque é impossível. Mesmo que ele tenha essa dedução enganada, completamente fora da realidade, porque é muito mais difícil a pessoa ser ateu do que ser crente. Você é muito mais difícil. Como é que você consegue ser ateu? É um esforço muito grande. Eu tenho que fechar os olhos para o mundo. Eu não posso ver o que Deus criou. Porque se eu abrir os meus olhos, é impossível não crer que foi um ser inteligente e amoroso, cuidadoso, zeloso, que nos fez existir. Que fez existir toda esta natureza, a perfeição do nascimento de uma criança, da gestação e do nascimento. Respirar pela primeira vez e parar de respirar. Tudo isso revela a existência de Deus. Então é muito mais difícil ser ateu. Mas se a pessoa teimar muito e pensar em ser, e insistir, acontece o que aconteceu ali no tempo de Miqueias, há 2.700 anos atrás. Há mais de 2.700 anos atrás. Miqueias, ele pregou a corrupção, a destruição daquela sociedade onde ele vivia. Sabe por quê? Porque eles se afastaram do Senhor. Eu vou ler para vocês, pincelar aqui, como agiam os que se diziam conhecedores da lei de Deus. Eles agiam com impiedade. Ele diz assim, Miqueias 3, do versículo 5, diz assim, assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que fazem o meu povo andar errante, profetas que fazem o povo de Deus andar errante, os falsos profetas. E ele disse, e que clamam esses profetas, clamam paz, quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Eles guerreiam contra aqueles que não têm algo para dar a eles. São os profetas que penetram nas igrejas, são os penetras das igrejas que chegam ali para destruir o trabalho de Deus, tentar destruir, porque sempre eles perecem, sempre eles são envergonhados. Porque Jesus morreu por sua igreja, e a igreja do Senhor é guardada pelo sangue de Jesus. Mas eles tentam, e quando eles fazem isso, eles pregam aquilo que o seu coração quer ouvir.
Então tem uma pessoa que o marido ficou muito gordo, meio careca, aí ela, eu queria dispensar esse rapaz, porque tá velho demais, tá sem graça. Aí chega na igreja que diz assim, não tem problema você adulterar. Jesus é amor. E você, coitada, e o que será de você? Olha o seu eu. Aí a pessoa, pois não é verdade? Você é jovem, você é bonita, ele já tá tão estragadinho, troca por outro. E assim com o homem. E assim com outros pecados. O Senhor, em sua palavra, deixa bem claro que ele abomina a prática do homossexualismo. Mas, ou tem igrejas que falam, não, que é isso? Deus é amor. Então, continua na abominação. Eu não vou ler para você, eu prometo que eu não vou ler as passagens bíblicas que falam que é abominação, que os afeminados não entrarão no reino dos céus, que a mulher que tem relações sexuais diferentes, ou seja, com outras mulheres, elas não entrarão no reino dos céus. Mas só é não ler. Porque aí fica agradável aos ouvidos daquela pessoa que quer cometer aquele pecado. Então era assim que aqueles profetas estavam no tempo de Miqueias. E hoje? Outra coisa interessante, sabe como estavam as autoridades, os cabeças, os que estavam liderando os 3 poderes? Sabe como estava? No 11, no mesmo capítulo, Miqueias 3, no versículo 11, diz assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E eu vou ainda dar um adentro aqui. Os levitas. Cuidado, levitas. Cuidado para não cobrar cachês para adorar a Deus. Ou você está fazendo show? Se é show, você vai responder diante de Deus. Porque você está usando o nome de Deus em vão. Por interesse próprio. Cuidado, levitas. Quando Deus dá o dom do louvor, a palavra sagrada de Deus sai de sua boca em adoração a Deus. Quando você estiver sendo inspirado, seja inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque se você for, o seu louvor vai ser em adoração a Deus, exaltando o nome santo. Mas se você estiver fazendo louvores para a sua vitória, ser a primeira coisa, independente de qualquer coisa, procure um lugar bem escondidinho no seu quarto. Ajoelhe-se e peça a Deus para te salvar. E aqui ele continua. Os cabeças, suborno total lá, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Ainda tem mais isso. Tem profeta, falso profeta, que além de esbanjar profecias mentirosas, onde não fala do arrependimento de pecados, onde não fala que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando, eles ainda fazem desse jeito. Apoiam, dizem que Deus está no meio deles. Ainda usa o nome de Deus. E ainda diz, nenhum mal nos sobrevirá. É aquela profecia boa, é aquela teoria da prosperidade, de você exigir do Senhor um carro novo, uma casa nova. Meu Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades, mesmo antes que venhamos a pronunciar.
Mas o que Deus tem para nós é muito maior do que carro e casa. É a vida eterna. E não foi barato, não. Foi caro, foi o sangue do Filho dele derramado na cruz por você e por mim. Não podemos esquecer da verdade da palavra de Deus. Então não vou pregar mentiras para você, mas o arrependimento de pecado. Se você está em pecado, arrependa-se, porque ele é fiel e justo para te perdoar. Quando você se arrepender e não voltar à prática pecaminosa. Não faça como aquele cão que volta para o vômito. Não faça isso. Tem pessoas que chegam mesmo a entregar sua vida a Jesus e declarar diante dos homens e de Deus que quer Jesus para ele, que Jesus é quem vai ser Senhor de sua vida. E volta ao vômito. E volta às práticas pecaminosas, a idolatria, o vitimismo. Não, eu sou vítima. Eu provoco alguém, mas eu sou vítima se esse alguém disser que eu estou errada ou errado. Tudo isso desagrada a Deus. E nós não enganamos ao nosso Criador. Lembre-se, foi Ele que fez você existir. Ele conhece você. Ele me conhece, ele sabe das minhas fraquezas. Então não adianta esconder de Deus. E não adianta você ser uma pessoa na igreja e outra fora da igreja. Porque ninguém engana Deus. Porque Deus não está só dentro da igreja. Deus está também dentro da igreja. Mas Deus está lá no seu ambiente de trabalho. Lá naquele final de semana que você sai para passear com os amigos. Lá naquele lugar, quando ninguém vê. Quando só está você e Deus. E você nem sabe que está acompanhada. Que Deus está contemplando o que você está fazendo. Então devemos entender. Ele é o Deus de ontem, hoje, amanhã e sempre. E Ele é o Deus que está em todos os lugares. Até neste lugar que você prefere nem acreditar que Ele esteja. Ele está. O Senhor, Ele está lá no Congresso Nacional. Contemplando o que aqueles homens estão fazendo ali. O Senhor, Ele está nas cortes. Ele está em todo lugar. Aonde se deve cumprir a justiça e não está sendo cumprida. Deus está ali e Ele está contemplando. E Ele tem o poder sobre todos os homens que Ele colocou ali. Porque nenhuma autoridade é constituída se não for por Deus. Assim disse o nosso Senhor Jesus Cristo diante daquele homem que ia condená-lo à morte. Deus, Ele está em toda parte. No executivo, no legislativo e no judiciário. Ele está contemplando. Ele sabe quais os juízes tementes a Deus, tementes a Ele, que estão ali trabalhando com tanta dificuldade, porque não é fácil você aplicar a lei de forma justa quando o seu superior hierárquico, não estou me referindo ao Senhor, mas o seu superior hierárquico diz, se você fizer assim, eu corto sua cabeça. Não é fácil, mas Deus vai honrar a todo juiz que não se corromper. Deus vai honrar a todo senador que não se corromper. Deus vai honrar a todo deputado que não se corromper. Deus vai honrar a todo presidente da República que não se corromper. Deus vai honrar a todo governador de estado que não se corromper. Deus vai honrar a todos os prefeitos
de todos os municípios do nosso país, que não se corromper. Mas ai daquele que está destruindo a nossa nação. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas vejam bem, sabe o que está faltando? O temor a Deus. Por quê? Porque resolveram separar Deus de algo que veio de Deus. Porque todas as nações vieram de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E não adianta fugir disso. A nação que não tem Deus como Senhor será infeliz. Não tem para onde correr. Mas o Senhor é a nossa esperança. E por isso, igreja do Senhor, nós temos esperança. Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porque o Senhor contempla cada joelho dobrado. Quando Elias pensou que estava só, o Senhor disse que ele não estava só. Que havia outros joelhos que não se dobraram a Baal. Não se dobrem a Baal. Se dobrem ao verdadeiro, único Deus. Aquele que morreu por nós. Através da morte de cruz do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que eu me refiro. Ele é a nossa esperança. É o nosso socorro bem presente na angústia, no dia de tribulação. E olha que maravilha a promessa do Senhor. É aqui. É aqui. Oh, Senhor, como é bom a esperança que nós temos nele. A esperança do Senhor está no capítulo 5 de Miqueias, quando diz do nascimento do Messias e o seu reinado. Ele diz assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele é eterno, ele veio da eternidade e se fez homem para morrer por mim e por você, para que você tenha hoje esperança num país corrupto, falho, cheio de injustiças, onde os inocentes estão presos e os criminosos estão soltos. Ele disse, portanto, portanto o Senhor os entregará até o fim, em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Eita, Deus bom! Na majestade do nome do seu Deus. E eles habitarão seguros, nós habitaremos ainda seguros. Porque agora ele será engrandecido, nosso Senhor Jesus Cristo, até os confins da terra. E ele será a nossa paz, a verdadeira paz, não a paz mentirosa pregada pelos falsos profetas, dizendo que está tudo bem. Não está bem, não. A igreja do Senhor tem que ser lavada pelo sangue de Jesus. Se não passar pela cruz, não é a igreja do Senhor. E fuja dela. Se não falar do arrependimento de pecados, de você renunciar ao seu eu e deixar que Deus seja Senhor de sua vida. Oh, Deus lindo, Deus grande, Deus de justiça. E o que é que o Senhor requer de nós? Tem em Miqueias 6, versículo 8. Ele já mostrou a você o que é bom. Já falei de Cristo para você. Já falei que há uma esperança. Você entregando sua vida a Ele, sua vida vai mudar. Não é porque eu estou dizendo a você que você não vai ter mais aflições, não. Eu não sou mentirosa. Só que você vai viver nas aflições, glorificando e se alegrando no Senhor, glorificando a Deus e reconhecendo que Deus fará tudo por você.
Aí ele disse aqui, ele, o Senhor, né, já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Sabe o que o Senhor pede de nós? Que pratique a justiça. Não se deixe levar pela onda de injustiça e não se torne injusto. Cuidado! E cuidado com o que seus olhos veem. Porque é muita injustiça. Então você está, às vezes, até ouvindo uma pregação e tudo, aí aparece alguma coisa sobre mais uma injustiça cometida aqui, sobre o aval de pessoas que deveriam estar defendendo o direito do povo de Deus, está contra a vida, contra o povo de Deus. E quando você vê isso, você fica com a sua mente muito conturbada. É uma perturbação que dá. Então, fuja disso. Consagre estas causas a Deus. Diga assim, Senhor, eu entrego tudo o que está acontecendo no Brasil nas tuas mãos. E o Senhor proverá. E ele disse, pratique a justiça. Não fique de tanto você ver injustiça, acabar começando a cometê-las. Ame a misericórdia, segundo mandamento aqui, ame a misericórdia. O que é amar a misericórdia? Às vezes a gente age de misericórdia por impulso. Aquela pessoa está precisando tanto, você tem tanto sobrando. Aí você vai, é melhor eu dar. Não vai nem me fazer falta. Mas quando você ama a misericórdia, você tira daquilo que pode te faltar. Acredita? Porque quando você ama a misericórdia, o Senhor Jesus, é promessa, o Senhor Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E nós precisamos da misericórdia de Deus diariamente, todos os momentos de nossas vidas, até voltarmos para Deus. Precisamos sim da misericórdia dele. Então ame a misericórdia. Sinta a misericórdia do seu próximo. No lugar de você se julgar vítima de uma situação, comece a ver a situação do outro. Que você vai passar a amar a misericórdia. E ande humildemente com seu Deus. Esse mandamento aqui, ande humildemente com seu Deus, é fundamental que seja aplicado em todos os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Na hora que estes homens andarem humildemente com o seu Deus, o verdadeiro, o único, não é com demônios que eu estou me referindo, não, é com o Criador deles. Eles serão homens justos. Eles se transformarão em pessoas justas. Então, se andar humildemente com Deus, eles deixam de pensar que porque estão com togas, eles são deuses. Coisa nenhuma. Não são deuses. Pelo contrário, precisam urgentemente das nossas orações para que Deus tenha misericórdia deles e eles não sucumbam. Eles precisam das nossas orações, porque eles são cegos espiritualmente. Porque eles não estão andando humildemente com o Criador. Porque quem anda humildemente com o Criador não faz uma sentença injusta, não prende um inocente, não solta um ladrão. Quem tem o temor a Deus, que anda com humildade, pratica a justiça. Pratica a justiça. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos dê discernimento para orarmos, e muito, por nossa nação e por todas as nações da terra. Devemos orar por Israel, pela paz em Israel. Devemos orar para que não ocorra a terceira guerra mundial. Não estamos sem ver as coisas. Eu evito ver notícias, ouvir coisas terríveis e tudo, para não me contaminar. Mas eu sei o que está acontecendo. E é o suficiente para entender que precisamos muito orar, clamar ao Deus vivo pelo socorro em toda a terra, sobre todas as nações da terra. Deus existe e nós devemos declarar Deus.
Nós temos liberdade sim, querem calar nossa voz, mas nós não vamos nos calar. Deus existe, o Criador dos céus e da terra. E Ele diz que você deve obedecer os 10 mandamentos da lei dele. Porque uma nação com valores invertidos é uma nação destruída. Não queremos destruir o nosso país, queremos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a presença de Deus. Nós somos livres. Nós somos livres, mesmo que queiram dizer que agora tem que entrar lá os demônios nas cortes, no palácio, no Planalto. Não! Nós não precisamos de colocar objetos lá para dizer: Senhor, vai até aquele lugar e lava com o teu sangue. Nós, através do sangue de Jesus, temos o poder de ir aqui. Eles precisam levar objetos, demônios feitos por mãos humanas, para colocar ali achando que estão protegidos pelos demônios. Demônio quer destruir. Demônio não protege ninguém, não. Nem os deles. Eles não protegem. Porque eles têm ódio do que Deus criou. A imagem e semelhança de Deus, Ele criou. Nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Deus seja com cada um de nós. Deus abra os nossos olhos espirituais e nos faça humildes diante de Deus, pedindo: Senhor, fica conosco. Senhor, reina sobre as nações. Senhor, tem misericórdia dos países que estão agora, Senhor, em guerra, famintos, desesperados, precisando da verdadeira paz. Senhor, vem em nosso favor. Até aqui.